Montara é um livro de realismo mágico parecido com várias obras que você conhece, mas nem tanto. Eu vou conversar agora com os escritores Penélope Martins e Tiago Melo de Andrade e também com a Lucélia Borges, que fez essa ilustração em xilogravura. Só para enumerar aqui, então a gente tem quais sotaques aqui? A gente tem Minas, São mineiro, Paulo, onde? Minas. Minas, Onde? Uberaba, Triângulo Mineiro. Triângulo Mineiro, tem eu aqui que sou de Belo Horizonte. O que mais que a Eu gente tô no ABC, eu tô no ABC Paulista, que Eu não sou é da Bahia. exatamente um sotaquezinho de São Paulo, é mais porta, porteira. É isso que eu ia falar, é mais porta. Eu sou da Bahia, lá do oeste da Bahia, então é um sotaque diferente de Salvador, mas é baiano. Tem que tem? falar mineirês hoje, gente, que é pra Ah, gente sim, matar a aqui é saudade. comendo letra. Ai, gente, tá lindo demais a impressão. O Ficou lindo. tamanho do livro, o Ficou um tamanho, eu achei que ficou livrão, né? Um livrão. um livrão, Um assim, livrão, eu né? achei lindo, lindo Também demais. achei. Enquanto eu estava lendo Montara, eu lembrei de várias coisas de cultura pop. Tem coisa aqui de Senhor dos Anéis, tem coisa aqui do Alquimista, Paulo Coelho, é, né, também o ciclo arturiano, né, as lendas do Rei Arthur. Né, ao mesmo tempo tem coisa de mundo pós-apocalíptico, tem coisa de Mad Max aqui no meio, vi coisa de anime, né, até uma série de livros chamada Máquinas Mortais, que eu vi claramente esse livro aqui. É, vocês podem falar como é que essas referências pop estão presentes no livro? Eu e a Penélope, a gente gosta muito de fazer salada de fruta, sabe? Então a gente faz essa miscelânea mesmo de referências, né? E claro que a gente conversa com pop também, né? Com anime, com quadrinho, com cinema, com a da dramaturgia mesmo, né? Põe coisa de novela, sabe? Muitas dessas referências, elas ficam meio camufladas no texto, né? Elas estão no texto, mas vai depender de como aquele leitor tem também a sua bagagem, né? Então, essa conversa entre as referências, né, de quem está escrevendo e para quem está lendo, é que dá muita riqueza para o texto, assim, né? De abrir links, assim. Então, você está lendo o livro, aí você vai pensar em outras coisas, né? Que aquele texto te leva para aquele lugar pelo qual você já passou, né? Então, aí vem de novo esse elemento da antropofagia modernista lá, que a gente está sempre é, pegando coisas e transformando essas coisas em outras coisas. Então, as referências elas podem ser dos contos de fada, ou de coisas clássicas, ou de coisas que a gente ouve a vida inteira falar, né? De diversas maneiras diferentes. Então, sobretudo símbolos, né? Eu acho que a gente trabalha muito assim como simbologia, árvore, coroa, carranca, né? Isso tudo traz um sentimento de familiaridade ao texto para o leitor, né? E também de brincar com todas essas referências e narrativas, né? Eu acho que misturar o pop na literatura, para mim, é muito legal, assim, né? E também trazer coisas da música, né? De outras áreas, e fazer essa convergência no livro, assim. E assim, é uma coisa que a gente faz muito naturalmente, ó, Penélope, né? Eu acho que a gente tem essa coisa de brincar, de ligar os pontos, né? Então, ó, isso aqui, será que isso aqui é do livro tal? Será que isso aqui é da canção tal, do filme, né? Então, tem mesmo essa comunicação com as outras artes, né? É uma coisa proposital mesmo, para criar essa teia de referências mesmo, e que o leitor é uma brincadeira à parte, eu acho, no livro, né? Você pode tentar entender essas referências ou combiná-las com as suas próprias referências. É, Mas tem. eu acho muito legal também a gente não, embora a gente tenha muito apreço pela memória, assim, a gente adora essas narrativas que vão para o passado, que traz memória, tanto eu, o Tiago e Lucélia também é dessas, a gente é bem memorialista, assim, sabe? Mas a gente também adora arriscar umas coisas futuristas. Sabe? Então, acho que essa salada com o pop, ela vem dessa falta total de pudor de falar assim, gente, mas vamos falar aí de uma linguagem futurista, né? Porque quando a gente fica inventando palavras mágicas e tal, a gente não faria o menor sentido para a gente
ir para aquela coisa do som meio saxônico, né? Porque é, ou puramente latim, né? Aquela coisa de recuperar do latim. Não, a gente ficou misturando umas ideias a partir de sonoridades que são próprias da gente, né? Desde Pindorama, Tatuapé, ou Picumã. Tem várias palavras que passam pelo nosso imaginário que a gente, plum, a gente reúne e faz uma palavra mágica. As três irmãs das Casas de Taipa, elas são uma referência explícita às três moiras, né? Que ficam esticando lá o fio da vida e aí elas cortam a hora que a gente vai morrer, né? Então a gente tinha que nomear essas três irmãs, nomear com a nossa identidade, né? Então uma tem que ser a prudência, porque a vida ela tem que ser vivida ou a gente vai viver mais com prudência, né? Uma irmã ela pode representar um elemento de esperança, da esperança no amanhã. E uma tem que ser a justa. A justa o quê? A justa morte. Que todo mundo quer ter uma justa morte, né? Uma morte menos dolorosa, ou se preparar para esse momento. Então, essas três figuras, elas estão lá na mitologia grega, mas elas também ocupam o nosso imaginário na Montara de uma outra forma. Qual que é a diferença entre literatura de fantasia e realismo mágico? Assim, tá tudo dentro de uma grande sombrinha da fantasia, né? Só que o realismo mágico ele tem uma característica muito latino, né? Americana, é uma escola que tem muita força aqui na América Latina. Então, na verdade, o livro é uma fantasia com esse sabor nosso latino, né? Nosso jeito de contar uma história, nossa percepção do mundo, né? Então, é uma fantasia escrita a partir disso. O realismo mágico ele tem uma característica que eu gosto muito, é que é você contar as coisas mais extraordinárias como se elas fizessem parte do seu cotidiano, né? E a gente que é latino, a gente tem muito essa mística no dia a dia. Então, você fala que recebeu uma carta do seu parente que morreu psicografada, sabe? A pessoa tem um problema, vai benzer, vai na igreja orar. Então, essas soluções mágicas, elas são muito, fazem parte da nossa realidade, né? Por isso que realismo mágico. A narrativa, ela se constrói embora de uma maneira fantástica, mas é em cima de uma narrativa da realidade. Assim, a realidade daquelas personagens é aquilo, né? É diferente, por exemplo, de uma certa história de uma autora inglesa, que o menino passa por um portal lá na estação de trem, e aí ele vai partir para a escola de magia, aí ele está na escola. Então, é uma narrativa da fantasia, mas porque divide os mundos, né? Na Almontara a gente tem isso que o Tiago falou, é um caldo muito da América Latina, como acho que o grande ícone talvez seja o Gabriel Garcia Marques, mas outros tantos autores que passeiam por esse lugar, né? Se a gente for pensar até a Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Machado de Assis faz o morto contar a própria história, né? O extraordinário nas coisas cotidianas, né, Pé? Então, às É, vezes é uma coisa que é corriqueira, ou trazer para o cotidiano, para o corriqueiro, aquilo que é fantástico, entendeu? Então, a gente é cercado disso no nosso cotidiano, né? Todo mundo que fuçar um pouco vai achar, né? Então, tem aquelas tias que contam histórias, né, fantásticas, né? De coisas que aconteceram no seu tempo da infância, por exemplo. Tudo isso permeia o nosso imaginário, né? Então a gente quis compor uma história que ela fosse bastante fidedigna a esse nosso jeito de imaginar o mundo, ou de trazer a imaginação para um mundo real, para um mundo que às vezes é muito áspero, muito difícil, né? E com a imaginação, com a magia tratada como realidade, esse mundo fica mais acessível para a gente lidar com ele, né? e tem um negócio também interessantíssimo que nosso imaginário ele é formado por várias cosmovisões de mundo, né? Dos povos indígenas, dos povos africanos que vieram para cá na diáspora, trazidos para cá na diáspora, que são cosmovisões assim
associadas à realidade, né? Então, você não vai falar para um autor indígena, por exemplo, que o conto dele sobre Macunaíma é um conto sobre o fantástico. Ele vai falar, não, isso é o real, né? Ele acredita, aquele povo inteiro acredita naquela cosmovisão de mundo. Então, a nossa visão de realidade, ela é sempre permeada por essas coisas miraculosas, essas coisas impalpáveis, né? Que, que passam para a realidade como um jeito de ver a realidade mesmo. Então, é o que eu falo, é diferente da gente acreditar que existe uma escola de bruxaria. Esse não lugar, né? Não lugar geográfico, não lugar identificado é muito bom porque eu acho que aí ele não ancora em nenhuma, mesmo que seja um aglomerado de cosmovisões, ela fica muito mais global do que localizada, né, do que situada Verdade, ali, de falar isso é indígena, verdade. mas também é europeu, isso também é inca, e você olha e fala assim, nossa, isso aqui também é dos druidas, é do... Então eu falo assim, nossa, o pessoal aqui viajou, foi para não sei para onde, aí voltava, né? Então tem esse vai e vem que é bem atemporal, e isso é muito interessante, e também não situado. Eu e o Tiago, quando a gente está trabalhando junto, na escrita, falando especificamente da escrita, é muito fácil para a gente entrar nessa viagem, porque a gente enxerga a cultura dessa forma. Então, a gente já entra rapidinho nessa viagem, assim, de misturar elementos, porque a gente não é purista, sabe, em nada. Aliás, a gente é bem caótico e Da para bagunça. construir bem caótico para construir as nossas narrativas, e a gente acredita mesmo numa provocação dessa cultura que é o tempo todo mutante. O tempo todo ela está se transformando, o tempo todo ela está sendo uma outra coisa. E absorvendo coisas de outras, né? Eu acho que esse traço dessa antropofagia lá do modernismo, tudo, é uma coisa muito natural de nós, né? Aqui, eu acho, no Brasil, assim. Então, você está escutando uma conversa de rua, né? Em Minas tem uma coisa muito engraçada, né? Dessa coisa das ligações, né? E de puxar o fio das coisas. Geralmente alguém pergunta se você vai se apresentar ou vai falar de alguém, aí a pessoa pergunta, você é filho de quem? Sabe? É uma coisa assim, de conhecer as pessoas, de conhecer as famílias, né? E essa fluidez das informações da cultura, ela acontece de uma forma muito espontânea, né? E de enxergar a vida por esse ângulo, assim, da subjetividade, né? Eu acho que quando a gente vai lá para a cultura popular e tudo, a gente encontra esse tipo de subjetividade, de poesia na cultura popular, né? Um jeito poético de viver e enxergar o mundo. Então, essa poesia que está lá nas pessoas do dia a dia, do cotidiano, no banco de praça, contando uma história uma para outra, é essa linguagem que a gente tenta encontrar quando a gente está escrevendo um livro, né? E como é que é escrever um livro a quatro mãos? Sim, eu tenho orgulho de dizer que eu sou a pessoa insistente nesse negócio de ter escrito com o Tiago, porque quando a primeira vez que eu provoquei com o Tiago, ele falou para mim assim: "Tá certo isso não". Foi a resposta dele para mim: "Dá certo isso não". Só que o bichinho é curioso, né? Eu tinha uma ideia e eu falei pra ele, bom, tá bom, então se não dá certo, então deixa pra lá, né? Que eu vou fazer a minha ideia aqui. Ele, mas a sua ideia é do quê? E aí a gente começou a trabalhar juntos no primeiro livro que a gente escreveu, a quatro mãos, que foi uma boneca para Menitinha, que a gente teve a felicidade de ver premiado pela Biblioteca Nacional, logo o primeiro, né? Da dupla. A gente teve essa felicidade. E assim que a gente encerrou, a gente chegou à conclusão de que trabalhar junto dava fôlego para a gente. Porque eu trabalho
muito sozinha, Tiago também, Lucélia também, é a nossa função, é o nosso cotidiano. Então, assim, a gente está o tempo todo trabalhando com a própria cabeça e com os próprios anjos e demônios dentro da cabeça, né? Aquilo que vai dar certo, aquilo que não dá, aquilo que eu tenho que mudar, aquilo, será que tá bom? Então, a gente fica o tempo todo coordenando múltiplas vozes dentro da própria cabeça. E quando você trabalha em dupla, com essa entrega de confiar no outro, de deixar o outro também te conduzir, você sai desse plano mental das múltiplas vozes e tem uma interlocução direta com a outra pessoa. Requer, sim, uma entrega, requer confiança, requer respeito, né? Quando a gente indicou a Lucélia para integrar o trio, eu já tinha trabalhado com Lucélia, a gente tem uma proximidade emocional e racional também muito boa, né? A forma como a gente vê os livros, como a gente enxerga as narrativas. Então, foi uma terceira pessoa também que a gente dialogava e que queria tanto incorporar o que a gente falava, quanto trazer coisas que a gente queria ouvir dela. Então, assim, tem que ter entrega, tem que ter respeito. Que facilita também a gente dividir, né, ter um repertório de mundo, assim, também, talvez de enxergar o mundo de uma maneira parecida um com o outro, né, e aí eu acho que rola uma sinergia, assim, que eu acho que isso é o mais, talvez é o mais difícil de encontrar quando você vai escrever coisas em parcerias, né, e Sim, com a gente super rolou, assim, né? A gente já começou e logo embalou, né? Então, mas eu acho que porque a gente tem muitas coisas em comum, né? E eu acho que isso é um facilitador na hora de escrever um livro junto, assim, né? De sim. dividir essas A gente visões, tem, né? a gente tem muitas coisas em comum e a gente tem complementariedade. Então, é muito interessante, assim. Eu acho que no universo mágico, o Tiago dá de 10 a 0 em mim. Então, assim, a cabeça dele é muito mais povoada por elfos, fadas e bruxas do que a minha. E ele flui muito bem nesse universo. Mas eu acho que eu tenho muito interesse pelo léxico familiar, por exemplo. Então, essas construções da Montara, que tem uma mãe, que depois outra mulher aparece, vai adotar essa criança, e aí como ela integra o coletivo. Aí as irmãs, as irmãs de Zafira, todas essas construções, assim, né, são construções desse léxico familiar que eu acho que eu trago muito forte também na minha pesquisa de escrita. E aí são complementariedades. Aí a Lucélia, ela também vem com uma bagagem muito forte da oralidade, uma bagagem de pesquisa muito forte da cultura popular, uma bagagem de leitura muito impactante a respeito dos Brasis, né, de se deslocando dentro do que a gente chama cultura. Então, tudo vai ornamentando esse conjunto de narrativa de uma maneira harmônica, porque a gente está falando sobre a mesma coisa, mas com vários pontos de vista ali atravessando o nosso objeto de estudo, né? Que no caso era a Montara. E foi uma narrativa difícil de escrever, difícil, né? A gente fez vários esquemas para não se perder dos personagens. A gente tinha que ter o plano de anotação. A Montara, eu me lembro que quando a gente começou a escrever, eu ia fazendo um mapa. Então, o túnel do camaleão, não sei o quê, as goiabeiras. Então, a casa de taipas, eu ia fazendo um mapa para entender como que ela ia andar de um lugar para o outro e Nossa, voltar. e eu fiquei imaginando o mapa, na leitura você imagina o mapa, né, de vai e vem, mesmo que você, e aí você fala, nossa, que viagem. O povo viajou, viu, Tiago, mas eu acho que ele que viajou no túnel A do gente camaleão, viaja. mas muito massa esse túnel do camaleão. Eu acho que algumas coisas que Lucélia traz são fundantes para a gente entender que essa tal dessa identidade cultural brasileira, ela tem muita diversidade e ela tem elementos
disparadores para a gente falar, isso aqui eu entendo, porque isso está aí dentro de mim, né? Então, quando a gente abre e vê aquela carranca, né, na ilustração, que para mim é uma das imagens mais fortes do livro, a gente sente até um poder daquela página, né? Parece que aquilo entra dentro da gente, né? E, e entra porque a gente tem uma correspondência com aquele símbolo. Mesmo quem não conheça a história das carrancas, etc. e tal, a pessoa identifica aquilo, ela fala, já vi isso em algum lugar, né? Eu já vi isso repetidas vezes na minha vida. Eu já estive de frente com esse objeto de madeira esculpido, né? Então, a gente tem símbolos no livro que ela traz, ora de forma mais sutil e ora de forma explícita, que nos identifica e que mostra o quanto que é complexo pensar essa cultura vasta, diversa, muitas vezes, traz uma história conflituosa em si, né? Porque nós somos o fruto de uma identidade construída num processo de colonização. Então, a gente sabe que tem muitos choques violentos dessa formação de identidade cultural, mas tem beleza, tem um sincrético, assim, sabe? Nos elementos da cultura, né? Uma coisa interessante do Montara é que ele é cheio de referências à cultura pop, ao cinema, né? Então dessa forma a gente imagina uma arte no estilo anime ou no estilo de literatura de fantasia, só que aqui ainda foi escolhida a xilogravura, que já remete à literatura de cordel, à literatura nordestina, que dá uma outra cara brasileira até para essa fantasia. Então, e como é que é incorporar esses elementos da cultura brasileira numa história tão cinematográfica igual essa? A sorte foi que a Ludinha, nossa querida editora, ela perguntou para a gente qual seria o caminho que a gente imaginava, e aí eu tinha conversado com o Tiago, trocado as figurinhas e tal, as figurinhas douradas, e o primeiro e único nome foi o da Lucélia. E a Lucélia, por que aquilo, né? Eu falei que a gente defendeu essa teoria, porque a Montara, ela se passa num tempo que a gente não identifica, lá num futuro, 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 futuro. O mundo acabou, o mundo que a gente conhece acabou, né? Não tem luz elétrica, não tem elevadores celulares, não tem aviões, mas a gente ainda tem a, a gravura, a gente ainda tem a estamparia da gravura, a gente ainda tem a possibilidade de esculpir na madeira, de procurar tintas com elementos da natureza, né? Então, assim, faz todo o sentido a gente trazer a Lucélia com a Chilo para dentro do universo da Montara. A gente sempre busca ter esse diálogo com a cultura popular mesmo, né? E o cordel é, por excelência, um lugar muito que fala muito com a nossa identidade, né? Então, as pessoas produzem o texto, ilustram seus próprios livros e vão vender, né? O cordel é isso, né? Essa iniciativa, assim, Autonomia, né? autonomia em relação à produção artística, assim. Então, eu acho que como o livro, né, e tudo que a gente faz, pensa, escreve, eu acho que os artistas brasileiros, né, a gente tem essa intenção de jogar a luz para nós mesmos, né, para nossa cultura, para nossas bases, para as nossas origens, né, porque a gente vive muito eu acho que uma hegemonia econômica cultural, né, sobre nós. Então, tem um comércio de uma cultura que não é nossa, né, e que às vezes ocupa muitos espaços, né, enquanto que aquilo que é nosso, que a gente faz, e que a gente, né, fica meio na sombra às vezes. Então, a ideia é sempre jogar a luz nesses pontos de identidade, de quem nós somos, né? E ter um livro desse de fantasia com uma ilustração de cordel é levar a gente para de onde a gente veio, né? Gostei, a Sheila é atemporal, né?
A mãe, aquela que primeiro inspirou a prensa, né? Que é a partir da xilogravura que vem esse domínio da impressão de palavras, de letras e tudo mais de uma maneira mais forte, e depois a prensa de Gutenberg, né? Inspirada ali na Xilo. Isso é importante. Ela se torna, ela Isso é mesmo. quase ela é quase esse lugar assume esse lugar de atemporalidade que vocês disseram, né? Ou seja, o tempo passou e ela ainda está lá. No futuro, o futuro que um passado, entre aspas, recente não existe, mas um passado mais passado está ali, né, na vida das pessoas e tudo mais. E a xilogravura é patrimônio imaterial reconhecido no Brasil desde 2018, ali conjuntamente com a literatura de cordel, né, um bem associado e é reconhecido. Então, é bem a xilogravura popular é bem Brasil, né? É bem nossa Sim, identidade. E eu achei fantástico, assim, eu achei um convite bem. Fiquei toda feliz, né? A princípio eu fiquei meio apreensiva, mas aí depois que eu vi a história, eu falei, nossa, vai ser fantástico, porque é esse mundo que o Penélope estava falando, né? Eles trouxeram esse mundo imagético que você falou quando leu, né? Que é bem cinematográfico. Então você tem muita matéria imagética para você é, escolher ali, e falar, meu Deus, o que é que responde melhor para esse, né, para esse capítulo, né? Então tem muita coisa, você fica meio que indeciso em qual é a cena mais forte, qual é a coisa mais forte, né? A velha Prudência, né? Quando ela vence, é isso. O que é a carranca? A carranca é um elemento místico ele serve como amuleto, né, para afugentar os males. E também, então assim, ela é feia, justamente por isso, aquele que lhe traz a segurança entre aspas, aquele que lhe traz é, uma melhor, como é que diz, proposição de segurança, de um lugar mais verdadeiro, ela é feia, né? Então a representação da velha Prudência se segurando numa bengala, né, e tudo mais, quando você lê, você fala, meu Deus, aí você já fica com medo, montar essa velha vai te... E não, ela, apesar de ser feia, ela é aquela pessoa que, diferente dos outros ali da Lasmana, né, irmã dela, que depois... Então, eu já estou dando spoiler. Então, diferente da outra que se apresenta como uma velha, né, que não é a verdade, ela se apresenta como a verdade. E a verdade nem sempre tem que ser bonita, assim, aos olhos nossos viciados. Então, aí ficou imaginando. Então, tem essa coisa que ela também ela é esse portal, essa condutora para esse portal, que também entra a questão das goiabas, né, que também é essa coisa do mistério envolvido. Que aí eu acho que Penélope e o próprio Tiago, né, que o Minas Gerais gosta muito de doce. verdade. Eu falei, mas por que goiaba? Eu fiquei pensando, por que goiaba, né? Doce. A goiaba, lá em casa tinha um pé de goiaba, viu? Tinha três pés de goiaba. Tinha dois pés de goiaba branca e um de goiaba vermelha, ainda tinha isso. Trouxa. É, lá na Bahia, que eu não tenho. Então você fica pensando nesse lugar, nesse cheiro, né? Nesse lugar quando no tempo da colheita, que as goiabas cheiram, que você tem uma fartura, né? Também esse lugar de fartura e tudo mais. Então, ela vem nessa coisa. Como ela vai sintetizar esse mundo, né? Ela também é um portal, ela também é um guia. Não seria um portal, mas um guia para Montara, né? Aí vem essa carranca. Eu até falei com o Penélope, eu falei, ai, que medo dela ficar com um cara estranho, mas assustadora, mas eu acho que não ficou, não. Quando eu vi impressa no livro essa carranca, assim, eu fiquei toda arrepiada, assim, porque eu falei, gente, que lindo a gente ter levado isso para dentro de um livro de literatura para jovem, né? Essa referência, né? Além de ser na xilogravura, a Lucélia ter levado esse símbolo, que é um símbolo muito muito forte da nossa identidade cultural e que leva rapidinho para essa ideia que a gente falou no começo do realismo mágico. A gente está sempre com
patuá com um amuleto, uma pedra da sorte, o colarzinho que tira a dor, né? Cada um tem não, eu não me separo desse objeto tal, porque ele me dá sorte. Eu gosto, não dou embora essa camiseta, porque essa camiseta é minha camiseta da sorte. A gente tem muito essa associação, né, na nossa identidade, com um símbolo místico. E a carranca, ela vem assim com essa força da, do que a gente constrói também na narrativa, que a gente desconfigura um pouco a ideia de beleza, de juventude, né? A Yasamã, que é a rainha, ela é uma rainha jovem. Quando a fada aparece, a fada é belíssima. Você consegue imaginar que aquela fada, quando ela aparece, ela é belíssima. Mas o que a beleza aparente traz por dentro é sempre uma surpresa. É sempre uma surpresa, né? Aonde você vê beleza é que é a questão, né? Quando a velha Prudência se aproxima dela, eu acho que é um dos momentos em que ela consegue ver beleza. Agora, uma cena que me chamou a atenção aqui no Montara foi a cena da infestação de cogumelos correndo atrás dos guerreiros. Né, enquanto eu estava lendo essa parte do livro, eu senti tenso o tempo todo. É uma passagem tensa do livro, né? Agora, isso aqui no cinema, imagino que seria uma cena que manteria o pessoal, o público, fixo o tempo todo, tenso o tempo todo ali, sem piscar o olho. Onde que veio a inspiração para essa cena? Né? O cogumelo é um símbolo, entendeu? Né? É um símbolo. Primeiro, é uma coisa meio estranha, né? Esse reino, assim, Fung, né? O que é o cogumelo, né? Então, assim, quando eu era criança, que tinha feira de ciências na escola, que você vai fazer sobre o quê? O cogumelo, sempre. Então, eu levava os cogumelos que nascem no quintal da minha casa, sabe? Então, a gente tenta compor cenários, né, ou ações que trabalham com elementos que já mexe com a imaginação da gente, né? Então, você fala, cogumelo é uma dessas coisas, né? Igual eu vou falar assim, sino. Eu falei que sino, essa palavra sino. Lá na sua cabeça já apareceu 1 milhão de referências sobre sino. É o sino da igreja que toca para chamar para missa, é o sino lá de chamar a pessoa para você ser atendido, é o sino que você bate no balcão do hotel quando você A quer ser atendido. escola. A escola, é o sino que tá batendo porque morreu alguém na cidade, importante, sabe? Umas coisas assim. Então, tem coisas que elas são portais mesmo, as palavras em si, né? Então, quando você pensa já um cogumelo, né? é, já é tipo um botãozinho para acionar a imaginação das pessoas, eu acho, né? O mundo É, mágico, né? Já é, todo mundo vai associar ao mundo mágico. Ou é, quem não associa ao mundo coroa, mágico ao espada. mundo alucinógeno, né? Da O fantasia. lisérgico, né? A gente também tem que ser verdadeiro com relação a esse elemento, que é um elemento que leva para as narrativas mágicas, justamente porque a gente tem essa condução até de Alice no País das Maravilhas, por exemplo, de ser esse elemento lisérgico, né? Que você comeu um pedaço de cogumelo e plum, foi para o mundo mágico, cresceu, ou diminuiu, ou passou por um portal, né? Então, assim, ele é até porque ele é um fungo que tem várias apresentações, né? Tem alguns que a gente pode comer sem susto, tem outros que não, tem uns que são venenosos, tem outros que são alucinógenos. Então, tinha que ser um cogumelo aí, um, ou uma. Ai, como que é o nome daquela fruta que dá? Ou um jambu. Só que jambu não dá no chão, podia Não, ser jambu. tem uma coisa também que eu acho que mexe com a gente um pouco, é porque a gente não tem esse hábito de consumir cogumelo, né? O que outras culturas têm. Então, além disso, a gente ainda tem essa referência de ver sei lá, filme meio assim de conto de fadas. Aí sai a garotinha com uma cesta para ir colher cogumelos na floresta, né?
que ela vai comer depois, fazer um ensopado, sei lá, de cogumelo. E isso para a gente é muito incomum, assim, né? A presença do cogumelo mais ostensiva, assim, né? A gente não tem isso, assim, no mercado, né? Tem aquele monte de cogumelo enorme empilhado, assim, igual tem na Europa, sei lá. Então, mas de novo, é brincar com símbolos que falam dentro da gente, né? Aí eu adorei, viu, o cogumelo. Porque, assim, para retratar não dá para ver a matriz, Olha que lindo, mas para retratar, né, eu achei o máximo, porque, olha, o cogumelo é fantástico. não E é? ele já tem essa coisa do preto e branco, que se casa muito. E aí também é um lugar que você tá lindo e você fica assim, meio sem fôlego, aí depois ela sai do perigo, ela volta para encarar esse perigo, né? E aí você fala, e agora, né? Então tem essa coisa da. Ali também ele serve, ao mesmo tempo que ele tem esse lugar de praga, que ele vem como praga, que ele vem como não sei o quê, ele vem também como um start para você, para ela, né? Para Montara e para aquele mundo também perceber que precisa de uma mudança, né? Precisa. E aí eu associei muito à Verdade. pandemia, sabe, ao coronavírus. Eu falava, nossa, aí vem a praga que é para você, que ela não é necessariamente uma praga, mas é para você rever muita coisa, para você mudar, né? Então ela, a partir deles, que é do bruxo, né? E ela dá essa virada na vida. É ele que move, né? Ela para. Que bonito a Lucélia falar isso. Achei bonito você ter Também. essa visão. Bonito, né? Porque é bem isso mesmo, né? Aí Tipo, vem do ela levanta a mal. coroa quase com a intuição, né? Que é um anel. E ela levanta e essa projeção que levanta e falou, ok, você entendeu. E aí eles recuam, né? Ali na hora que ela faz esse negócio, eu falo, olha, e recua todo mundo, porque ela entendeu. Meio que obrigada pela força da circunstância, mas ela compreende, né? E ela enfrenta, né? Enfrenta o medo, né? Entende também que se for preciso ela sacrificar alguma coisa para continuar a, É a um sacrifício, saga, né? né? A princípio ela acha que é a vida, ela sempre acha que é a vida, mas depois ela percebe que, a princípio ela fala, eu vou me jogar e talvez eu resolva, né? De qualquer forma é um sacrifício, ela tem que sacrificar. Que olhar para si, olhar para dentro, olhar para esse minha identidade, quem sou eu, olhar para esse lugar, às vezes É é um sacrifício, né? sacrifício. É verdade. E ela é uma menina ainda, né? Entre aspas. Pois Tá, é. tá cheio de ritos. O livro todo é cheio, eu acho fantástico, ele é cheio de ritos, ele é cheio de ritos de passagem, ele é cheio de proposição de mudança, né? De um estado para o outro, de uma condição à outra. Então, eu acho que ele é cheio de ritos de passagem, morte e vida o tempo todo, hein? Renascimento. Eu estou Que apaixonada. lindo. Adorei. Esse livro aqui, em breve, vai estar em várias escolas do Brasil inteiro. Que força que vocês acham que esse estilo, que a literatura de fantasia, que o realismo mágico tem para atrair leitores adolescentes para o mundo da literatura? Leva a gente lá na sala de aula, que eu acho que meia hora de papo com dois doidos. Célia, se tiver disposição também, aí é rapidinho eles entenderem que para a gente ser tão maluco assim para inventar as coisas é porque a literatura faz um monte de maluquices com a nossa, maluquices positivas, né? Com a nossa cabeça, né? E acho que é É, uma das coisas mais positivas de ter um autor, bom autor que fala em público na sala de aula, porque eu também já vi autor que conversa e aí os meninos falam, não quero ler mais não. Hoje, Desanima. eu acho que a criança ela se sente um pouco, o jovem, né? Se sente um pouco incentivado. Poxa, se eles estão escrevendo a partir das nossas referências, que são nossas, né? Eu também posso um dia me tornar autor, eu também posso um dia escrever, eu também posso falar sobre eu também posso falar sobre a minha galinha Clotilde que está lá em casa botando ovo, entendeu? Também posso falar que na minha rua o moço da carroça passa vendendo esterco, sabe? Olha, esterco, não tem nenhuma vergonha nisso, nem é menos. Porque a nossa realidade, ela é diferente de uma realidade que se quer que seja uma realidade melhor, uma realidade posta, né? Então, eu acho que o mais interessante numa sala de aula, por exemplo, seria o reconhecimento, né? A gente se reconhecer naquele livro que está sendo posto para a sala ler, né, para a turma ler.
né? Se reconhecer enquanto uma identidade brasileira, latino-americana, e também fazer pensar nessas questões internas, né? Porque essa identidade Ah, de quem nós somos enquanto povo também faz parte dessa pergunta, né? Quem eu sou. eu acho que a literatura para a infância e para jovem, às vezes acaba entrando nesses equívocos de ter um cunho moralizante, de ter um negocinho de uma liçãozinha para a vida e tal. E aí os nossos jovens estão querendo lá assistir um Totoro, uma viagem de Chihiro, que é pirante, né? Que é super pirante e uma narrativa super intrincada, cheia de elementos. E aí tá lá aquele livro da escola, chato para dedéu, que é, ai, o menino que faltou na aula, levou suspensão e não sei. E eles querem ter folga da realidade também, porque para você pensar a realidade, você precisa ter folga da realidade. Então, a Montara, eu acho que ela identifica esses mundos do game, sabe? A gente consegue imaginar a Montara virar um jogo de videogame. Quem A sabe? gente consegue, a gente consegue imaginar, quem sabe, virar uma série da Netflix. A gente consegue imaginar a Montara virar um aplicativo, porque a Montara ela conversa com esses conteúdos multimídias, sabe? Então, assim, ela conversa com a preferência do jovem. E não com um cunho moralizante de um adulto que fala, não, você tem que pensar assim. A gente, a gente não escreve assim, essa é que é a verdade. A gente escreve completamente fora da caixinha. Acho que vocês têm todos os elementos, o livro tem todos os elementos, né? Que a juventude gosta. Tem aventura, né? E aí você pode chegar e colocar mesmo os atrativos, uma chamada em cima disso, né? Tem magia, tem bruxa, tem um antagonista, né? Que não é necessariamente tão mal, o rei seco pode ser um antagonista. O antagonista não é quem você pensa, ou quem se apresenta, mas quem está escondido. Tem vários antagonistas, tem. Tem Então, mistério. você pode fazer uma chamada em cima disso, dos mistérios. Você gosta de mistério, você gosta de aventura, tem jornada, tem desafios, tem bruxas, tem tudo isso, e tem também um convite à imersão disso que o Penedo falou, desse lugar do fantástico, né? Eu acho que é aí o caminho, que atrair, e aí basta um ler, e aí, como você bem falou, Diogo, se o professor, acho que foi o Diogo que falou, se o professor ler, se o professor se envolver, vai ficar muito mais fácil, porque ele vai provocar, né, fazer as provocações certas em cima do que é atraente para esse jovem, né? Até apresentamos para o Pedro Ivo aqui, estou esperando ele ter tempinho para ler e aí fazer as observações dele. Mas tem todos os elementos aí para poder atrair. E aí você tem uma guerreira, sabe? Você tem uma mulher, Afonso, você tem uma mulher que essa mulher que é a protagonista, que é a guerreira, essa mulher que faz uma jornada sozinha. Então, você tem vários desses elementos que nos interessa hoje, está em discussão, o lugar da mulher, sem necessariamente a gente estar fazendo esse discurso chato, né, de exigente. Não está exigente. Panfletário, né? É panfletário. É esse o termo. Panfletário, é. A gente não, aliás, o Montara não tem nada de panfletário, né? Porque é tudo tão subversivo É. que eu acho que vale. Olha, a gente teve uma leitora muito especial antes da própria Lurdinha ler, que foi a Rosiana Murray. A Rosiana leu no Word, né? Assim, antes da gente mandar para a Lurdinha o texto. E ela é uma leitora voraz, ela lê muito boa literatura, assim, ela tem um clube de leitura há mais de 15 anos, que é ela que faz a curadoria, clube adulto, obviamente. E ela falou para mim assim, a Montara é um livro que nem aquela infestação de cogumelo. Você começa a ler, você vai até a última página. Não tem parada. Você vai até a última página. Ela falou, você vai crescendo a vontade de ver aonde que ela vai parar. Então, eu acho que isso para o leitor jovem é muito empolgante. É Mas muito tirando os autores, eu empolgante. acho que eu sou a pessoa que mais lê o livro.
Eu li o livro 4 vezes. Verdade. Aí eu li a primeira vez, né, para poder entender a história, gostei. Aí depois eu li de novo, porque passou um tempo, demorou. Aí tive que ler de novo. Aí depois, volta e meia, eu tinha que voltar num capítulo, aí pronto. Aí você lia, ele fala, vou ler mais. Aí lia. Aí depois, Penélope, quando eu fiz essa gravura aqui, depois se você vai editar, você tira, né? Eu fiz essa gravura da Montara com a chave em Zé, eu mando para ela, já entalhada, né? Pra eu ter mandado. Aí eu vou ter o Z. Aí ela falou, mas é com S. Eu falei, lascou, eu li tanto negócio, gente, e aí é com S? Não, você falou que era com S ou com L? Eu nem lembro. A Zafira era com S, você falou. Eu falei, pronto, é Safira? Não, é Zafira. Aí fui atrás, aí li de novo, porque toda vez que você vai ler, que você começava a ler, você ia... Então eu li muito, viu, Fernanda? Vou ler de É, novo. tem uma coisa que é muito legal, que é isso, a gente chega a confundir o leitor, né? E é fantástico isso, né? O quanto que você fala assim, caraca, porque é essa pegada do cinematográfico. O cinema não tem nenhum ponto de dúvida quando ele te joga um monte de imagem, um monte de imagem, um monte de imagem. Ele fala assim, cara, você vai dar conta, porque é o movimento que importa, né? E a Montara, ela tem muitas cenas que são do movimento, é o movimento, é o movimento. Então ela tá em movimento. É mais importante isso do que você, ai, como é que é o nome mesmo? Não, tudo bem, não tem problema, né? Vai em frente, siga em frente, não desista. Uma coisa interessante que eu achei no Montara é essa mensagem de ter coragem para ir atrás da própria essência. No caso, a Montara, ela era bruxa, mas toda a sociedade dela em volta era contra as bruxas. Não, você é guerreira, então diziam que ela tinha que ser guerreira. Né? Então, dá para traçar um paralelo até com a nossa sociedade, de pessoas que são uma coisa, mas ela não pode assumir a própria identidade, porque a família diz que ela tem que ser uma outra, a sociedade, os amigos dizem que ela tem que ser outra. Né? Tem gente que, às vezes, vamos supor, vem da família de médico, então ela, às vezes, entra no curso superior e cresce frustrada porque ela não pode ser aquilo que ela realmente quer. Que paralelo que vocês acham que essa história pode ter com a vida do adolescente, com as escolhas que eles podem ter e que eles vão levar para o resto da vida? E nesse sentido de entender o que esperam da gente, entender o que a gente é uma adolescência que vai acompanhar a gente para o resto da vida. Porque até o final da vida a gente vai conviver com o que esperam que a gente seja e com o que a gente de fato é. E muitas vezes a gente escolhe de alguma maneira, né, mesmo que seja a contragosto, escolhe satisfazer os outros para deixar de ser o que a gente é, né? E a gente vai ter que equilibrar esses pratos da balança até o final da vida. Então, seja na adolescência, vivendo a própria adolescência, ou seja nessa eterna juventude de si mesmo, que vai até o final da vida, que é você escolher ser você. Que, como disse a Lucélia, tem uma dose de sacrifício nisso, escolher ser você. Você precisa se conhecer, você precisa enfrentar os seus medos, você precisa investigar realmente se aquilo que você quer é o que você quer, né? Então, essa revisita de si mesmo, ela vai acontecer até o final da vida. Talvez seja a nossa porção de juventude eterna, né? Uma parte da gente vai ser eternamente adolescente nesse sentido. A gente sempre vai estar diante do dilema: o que querem, o que eu sou, né? Então, eu acho que a Muntara, ela traz isso e de uma maneira ritualística. Creio eu que se um adulto lê, também vai fazer sentido para ele essa leitura. A gente faz isso com esse propósito também, né? Para que os adultos também se identifiquem, se emocionem, tenham falta, assim, suspendam a respiração na hora que crescem as pragas, mas também tenham fonte de alívio na hora que se ergue uma coroa, né? Então, a gente
pode imaginar que com a Montara, um jovem leitor, ele prontamente vai dizer assim, eu sei o que é isso. Porque ele está vivendo exatamente essa fase em que a própria família, que às vezes ele ama, diz coisas para ele que ele talvez não queira externar, não queira ser, não queira viver aquilo externamente. Mas eu posso garantir para esse leitor adolescente que essa poção da juventude vai ficar até o final da vida com ele, não tem jeito. A gente não se livra desse dilema que é humano, que é o que querem que eu seja, o que eu sou, né? Então, essas duas coisas a gente vai ter que administrar até o resto, até o finzinho de vida, até o último suspirinho. É aquilo, né? Você está lendo um livro que te coloca num cenário que te é familiar com as referências, mas também internamente, né? Um livro que a gente pensou em pegar as questões daquele leitor, daquela idade, né? Daquela faixa. Que é justamente isso. Quem que eu sou, né? Igual talvez essa pergunta ela tenha mais força quando a gente é jovem, né? Mas é como a Penélope falou, uma coisa que a gente vai essa busca por quem a gente é uma busca de uma vida toda, né? Então, eu acho que o livro, eu acho que ele já pode trazer essa reflexão nesse momento, né, da adolescência, assim, né? Então, nessa busca mesmo da identidade, quem a gente é, de onde a gente vem, para onde a gente vai, né? Que são as perguntas que a gente não precisa de uma vida e muitas outras leituras para conviver melhor com essa dúvida, né? Com nossos dramas existenciais. Então, eu acho que é um livro que ele traz um, um conforto em relação a isso, né? Tipo assim, ó, talvez não estou sozinho no mundo, né? Tem mais gente, quem escreveu esse livro, quem ilustrou, a Montara, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. Então, acho que essa sensação, né, de uma irmandade, ou de que, ufa, não sou só eu, sabe? Assim, eu acho que isso é uma coisa legal do livro. Quando eu não sou mais adolescente, fazer igual o caso, eu acho, assim, e aí eu olhar de terapeuta, eu percebo, assim, diversos momentos, como o Penedo falou, serve para adultos, em várias faixas, em vários períodos da vida. Eu acho que aos 20, para a gente primeiro, essa coisa do... E aí, considerando a visão do Paracelso, aos 28 você tem aquele enfrentamento, o que é que eu vim fazer aqui? E agora eu tenho que saber o que é que eu vim fazer. Então, aos 28, mais ou menos, você começa com isso, o que é que eu vim fazer aqui? Então, Montara tem muito isso, assim, ela é, né, por uma questão, essa questão do destino, a princípio você olha e fala assim, você está destinado. Mas não, né, ela pega esse destino, ou que está proposto e modifica, né, consegue, talvez, compreender mais de dois mundos, vários mundos ali, né? Compreender o seu passado, o presente e o futuro, honrar de onde você vem, reconhecer. Não é nem honrar, é reconhecer mesmo esse passado que me compõe, esse presente e esse futuro, né? Que tem eu gosto muito, tem essa ligação com a natureza, essa questão telúrica, essa coisa do que eu estou aqui, né? Preciso modificar algo e tudo mais. Então, eu acho que para o jovem, adolescente principalmente, é enfrentar seus medos, né? Ver todos os desafios aí, emocionais e tudo mais. Então, mesmo que eles não sejam externos, Montara tem muito isso de enfrentar os medos, né? Com muita coragem, mesmo que ela é jogada para aquilo por algum momento, em vários momentos, não só, mas ela encara aquilo, né? Mesmo que ela tenha todo o dilema que nós temos quando somos adolescentes, de desagradar, né? Da mãe, de não de decepcionar essa mãe que criou, essa mãe que, né, que te deu a vida de novo e que mantém você viva, tem essa comunidade, tem tudo mais. Então, Montara tem essa coisa que o adolescente tem, que é o medo, né? Então, ela encara esse medo com todas as dificuldades, mas também com a coragem, porque a coragem ela não é a ausência do medo, ela é a certeza de que você tem que enfrentar aquele medo, né? E ir com ele. E Montara é isso. Eu acho que ela vai ser inspiração para muita gente, se olhar. Dá para tatuar essa frase, a coragem não é a ausência do medo, né? É você ter a certeza que você tem que enfrentar o medo. É demais isso, essa frase, Lucélia, lacrou.
isso, ó. Leia Né? Montara. Tá aqui, ó, e é um livro gostoso de pegar. Ficou lindo, né? Cobra aqui, ó, com a textura. Leia Montara. Deixa eu ver. Leia Montara. Leia Montara.